para a nossa reflexão de 3 momentos importantes daquilo que nós estamos celebrando a respeito de Nossa Senhora das Graças e da sua, vamos dizer assim, que transmitiu de modo especial a sua mensagem, Santa Catarina Labouré. Porque se nós olharmos a vida de Santa Catarina, e olharmos depois para a nossa vida, vamos entender aquilo que Deus também deseja manifestar no nosso interior, através de nós e na vida de todos e cada um de nós. Santa Catarina Labouré nasceu em 1806. Ela era de uma família numerosa, alguns dizem que 9 filhos, outros 10 filhos. Ela, com as suas irmãs, ajudava no trabalho de casa. Ela nasceu, viveu na Bretanha, na divisa com a Alemanha, lá no país francês, não é? Ela perdeu, então esse primeiro momento eu gostaria de falar da educação cristã. Santa Catarina Labouré, portanto, era a 8ª ou 9ª de uma família numerosa. Aos 9 anos perdeu a sua mãe. Ela pegou uma cadeira, subiu na mesma, onde pôde alcançar uma imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E na morte da sua mãe, ela diz que a partir de então, Maria tomaria o lugar da sua mãe apenas falecida. Catarina era conhecida dentre os seus irmãos pela sua vida espiritual. Vejam, ela morava a 7 quilômetros de onde tinha uma comunidade, onde tinha uma capela. E muitas vezes ela sumia de casa, novamente no campo, e ia até a capela, 7 quilômetros, para fazer visita ao Santíssimo, para participar da missa pela manhã. Só era celebrada a missa pela madrugada, né? Às vezes apenas se distribuía a comunhão. Então, queridos irmãos, a importância da educação cristã, porque foi desta maneira que Catarina soube enfrentar as situações também adversas que a vida apresentou, e sobretudo foi por causa de um ambiente cristão que ela soube ler os acontecimentos da sua vida. Nós sabemos que ela um dia, nesta capela, teve a visão de um homem meio careca, um padre meio careca, com a barbichinha, né, fraquinha, rala. E sabemos que quando foi visitar a sua irmã, que se tinha tornado, né, irmã de caridade na congregação de São Vicente de Paulo, quando ela chega no convento, vê o quadro de São Vicente de Paulo e diz: o que eu vi em sonho, em oração, foi esse homem. E esse homem lhe apareceu de novo dizendo que ela, Catarina, seguiria os passos dele e que Deus tinha um grande plano para acontecer na vida dela. Eu estou dizendo isso, queridos irmãos, porque às vezes nós pensamos assim: Catarina é o que é porque Deus, Nossa Senhora apareceu a ela. A Catarina é o que é porque foi agraciada de modo extraordinário por Deus. Não. Catarina é o que é porque soube dar valor religioso aos acontecimentos da sua vida. Catarina se tornou quem se tornou porque soube perceber como Deus estava acontecendo na sua vida. Eu dizia neste final de semana, na celebração litúrgica de Cristo Rei, celebrar Cristo Rei é celebrar a realidade de que a nossa vida não é governada pelo caos, a nossa vida não é governada pelo acaso. Nós somos obra de um Deus que nos ama, de um Deus que nos criou por amor e de um Deus que continuamente está falando, mas nem sempre nós sabemos ouvir, nem sempre nós sabemos distinguir o querer de Deus, o agir de Deus. Portanto, a vida de Catarina, aquilo que ela se tornará,
será fruto daquilo que ela recebeu no berço da sua casa, porque ela viu São Vicente de Paulo, depois ela verá Jesus, o coração de Jesus, e então ela vai pedir a ele em oração, já que eu vi um, vi outro, só falta eu ver Nossa Senhora, só falta eu ter a revelação de Nossa Senhora. E então nós sabemos como 18 de julho de 1830, ela tentou entrar para o convento várias vezes, não conseguiu, primeiro porque era analfabeta, depois porque o pai não permitia, enfim, conseguiu entrar, agora na capital francesa, né? Lá onde era a congregação de São Vicente de Paulo. E então, no ano que ela entra no convento, em 18 de julho, e por último não, né? Depois, de modo especial, em 27 de novembro de 1830, depois de pedir a Deus a graça de fazer experiência da Virgem Maria. Sabemos, o seu anjo da guarda, o menino Jesus, e aí há uma dúvida, né? Vai até o seu quarto, a chama para vir à capela do convento, 2 horas da manhã, ela pensa, não posso fazer isto, é proibido, está tudo trancado, estou num convento, não se podia fugir à regra da casa, mas ela vai acompanhado por aquele anjo da guarda. Quando chega à capela, a porta estava aberta, a capela toda iluminada, as velas acesas, e então aquele menino, que pode ser Jesus ou seu anjo da guarda, aponta para a cadeira do celebrante, dizendo, aí está a mãe de Deus. E então aquela criança some, e ela vê Maria, como ela descreverá, aquela senhora radiosa, com o planeta Terra, com o globo terrestre na mão, com anéis nos dedos, dos quais saíam luzes sem fim, e nós sabemos que haviam também anéis apagados, dos quais era dito que são graças que não são pedidas. Então, aquilo que Catarina viu, aquilo que ela pediu a Deus, aquilo com que Deus a presenteou, foi também graça por ela merecida, por estar atenta ao querer de Deus, ao ouvir de Deus. Então, queridos irmãos, se a primeira parte da nossa reflexão foi a importância de uma educação cristã, o quanto eu tenho dito, né? A fé vem pelo ouvido, a fé vem pela pregação. Ao mesmo tempo entender, não é, que a nossa fé, ela, cada um de nós é chamado também a fazer experiência de Deus nas diversas circunstâncias da vida, experiência de Deus quando nós vamos também superando as nossas misérias humanas para viver a nossa fidelidade a Deus. E então, Catarina começa a contar para o seu diretor espiritual a sua visão, e é claro, o diretor espiritual dizia que não acreditava nela, porque para que uma visão, eu diria, se eu fosse diretor espiritual de uma santa, primeiro eu diria 2 coisas. Eu vi Jesus. Primeiro você vai dormir e come bem, porque pode ser fome ou sono, não é? Mas por quê? Porque a prudência da igreja, a sabedoria de Atos dos Apóstolos se é humano, vai morrer, mas se é divino, vai perseverar. E então, é claro, se alguém vier falar para mim que viu Nossa Senhora, você comeu, você dormiu, não é? A primeira palavra é esta da dúvida, porque é preciso que a pessoa realmente entenda aquilo que está acontecendo. E então o diretor de Catarina não dá ouvidos a ela, e é claro, continua como diretor, porém, à medida em que o tempo vai passando, e aqui vou acenar para o terceiro momento da nossa reflexão, né? À medida em que o tempo vai passando, o diretor pede a ela também sinais, assim como foi pedido em todas as outras aparições de Nossa Senhora. Então, ela vai dizer, através da visão de Nossa Senhora, ela tem uma visão de um rei que cai da sua condição. E Nossa Senhora diz ao seu confessor
que o rei da França, naquela época Carlos X, seria deposto. E haveria uma grande revolução lá na cidade de Paris, e haveria muita morte. E aquela guerra civil se seguiria uma grande peste, que mataria então muitas pessoas. E aí, queridos irmãos, quando do nada o rei da França é deposto, aí o seu diretor espiritual tem que levar a situação ao bispo, que então, diante das coincidências daqueles acontecimentos, entende a ação de uma mãe que cuida dos seus filhos, de uma mãe que se preocupa com aquela situação. E aqui eu faço um pequeno parênteses, queridos irmãos. Em 1830, Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina Labouré. Em 1854, 24 anos depois, o Papa Pio IX, hoje bem-aventurado, declarou o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Maria foi concebida sem pecado. E a imagem que Catarina toma no colo quando a sua mãe morre é Nossa Senhora da Conceição. Então, naquela época, na igreja estava, digamos, cozinhando o dogma da Assunção. E 24 anos antes, aparecendo a Catarina, Nossa Senhora dá esse grande consolo também para a igreja, apresentando Maria com o globo na mão, mas a Senhora Imaculada pisando a cabeça da serpente, vitoriosa sobre o mal. Eu falo isso porque se em 1830 estava amadurecendo na humanidade o dogma da Imaculada Conceição, a possibilidade de nós termos mais talvez um último dogma mariano, que ainda vai ser amadurecido muitíssimo, sobre Nossa Senhora, a medianeira de todas as graças. Há na igreja, é claro, uma discussão, aqueles que são a favores, aqueles que são contras, os que têm razão pelo sim, os que têm razão pelo não. Ou seja, também na nossa época vivemos esta disputa boa, esse desejo de dar razão e, sobretudo, esse desejo de que o povo de Deus viva aquilo que os teólogos ainda não conseguiram proclamar. Maria como medianeira de todas as graças, porque a maior graça nos veio por ela. Em Cristo Deus nos deu tudo. Em Cristo Deus nos disse tudo. Paulo vai dizer, Cristo é o amém de Deus. Cristo é o amém de Deus. E então, essa consequência nesta realidade que Maria não quer nada para si, ela aponta para o seu filho. Foi feito, agora já 20 anos atrás praticamente, foi feito com a descristianização da Europa. Há uns 20 anos atrás, foi feita uma pesquisa na Inglaterra. A Inglaterra, nós sabemos, a religião oficial da Inglaterra é o anglicanismo, a igreja anglicana, onde o Papa hoje é o rei Charles, lá, o Papa é o rei da Inglaterra, era aquela que quase não morria, morreu há poucos dias, Elizabeth, agora é o seu filho. Ou seja, a religião predominante na Inglaterra é a religião protestante, também muita coisa calvinista, certamente muita coisa luterana, e foi feito então um estudo, que onde a religião protestante, para juntar todas, predominava, diante hoje do terceiro milênio, da descristianização, especialmente da Europa, onde predominava o protestantismo, o cristianismo diminuía consideravelmente. E onde havia o catolicismo, muitas vezes sem muitos padres, muitas vezes sem muita pastoral, mas pela devoção à Virgem Maria, as pessoas conservavam a sua fé, as pessoas continuavam cristãs. Portanto, numa pesquisa de faculdade protestante, admitindo que onde há Maria, há mais cristãos. E então, juntando esse primeiro tema com o segundo, o primeiro tema nosso aqui da educação cristã,
da importância do cultivar a fé nas nossas famílias, da importância, por exemplo, de uma Catarina que, mesmo criança, ia diante do Santíssimo e passava ali momentos em oração, em adoração. E, sobretudo, nesse grande desejo, né, de nós resgatarmos isso para as nossas crianças. Hoje, na era do TDAH, não é? Na era de que todas as crianças são hiperativas, a experiência da oração, a experiência do estar ainda no colo de uma mãe, a experiência do ouvir aquilo que não é sensível com o ouvido humano, ouvir Deus, do ver o que o olho humano não é capaz de ver, mas as experiências religiosas. E então, como Catarina, fazer experiência de Deus, pedir a Deus a graça de Ele nos dar sinais da sua presença, de Ele nos dar sinais da sua presença. E o terceiro momento da nossa reflexão, queridos irmãos, é justamente este. Diante daquilo que nós aprendemos de Maria, da história do cristianismo, diante daquilo que nós aprendemos da nossa família, diante daquilo que nós estamos vivendo neste mundo hoje cada vez mais descristianizado, neste século 21 que estamos vivendo, em que o cristianismo, no domingo eu queria ter feito esta pergunta e não tive a oportunidade. Se não houver padre em São José do Vale do Rio Preto, pelo menos para quem é daqui, se não houver padre na paróquia de São José, faria diferença na sua vida? Se não houvesse igreja católica em São José, haveria diferença para a sua vida? Mas porque você está acostumado a ir à igreja, ou verdadeiramente por causa da presença de Deus na sua vida? Então, queridos irmãos, como é importante, aí o terceiro ponto é justamente este, de nós, por assim dizer, desafiarmos Deus. Muitos aqui conheceram Monsenhor Jorge Faquim, que foi reitor do nosso seminário 21 anos, e também o padre Caterino, mas que nós chamávamos de Rino, simplesmente, metade do nome dele, né? Padre Rino, de Caterino, lá em italiano, né? Eu, quando estudei na Itália, passava férias com eles, na região de Pádua, e lá na cidade onde o Monsenhor Jorge foi pároco único, depois que voltou para lá, outros 20 e tantos anos, até completar os 75, há um santuário, uma paróquia, dedicada a Madonna delle Grazie, a Nossa Senhora das Graças. E na cidade, o nome da cidade, vocês vão rir, mas eu tenho que falar. O nome da cidade é Chove Muito, mas em italiano significa piove di sacco. Chove de montão seria, né? Piove de sacco. Chove de montão, né? E naquela cidade tem uma paróquia dedicada a Nossa Senhora das Graças como uma devoção ao povo. Que nas guerras, na Primeira Guerra Mundial, não caiu uma bomba naquela região que está muito perto de Veneza e já muito perto da Suíça, onde era o ápice da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Eu andei lá pelas montanhas com um senhor que já veio aqui em São José, porque ele veio na nossa ordenação, né? E lá tinha muitas trincheiras ainda da Primeira Guerra Mundial. E o povo, todos os anos, vai ali fazer procissão para agradecer a proteção de Nossa Senhora. E aquele santuário foi erguido, porque em várias ocasiões não houve peste naquele local, naquela paróquia, onde o entorno inteiro era destruído. Queridos irmãos, na Segunda Guerra Mundial não caiu bomba em Portugal, porque Nossa Senhora protegeu Portugal. E é claro, vamos para o Google procurar sobre isso, esclarecer sobre isto. E então, para terminar com um exemplo daqui, né, da medalha milagrosa, que Maria mandou que fosse então cunhada, forjada, né, feita para divulgar não a devoção apenas, mas a proteção de Maria, para aqueles que assumissem o compromisso de viver uma vida cristã autêntica, mesmo lá nas situações difíceis, entendendo que ela está ali, é mãe, está conosco, para nós não termos medo. Quando, mais tarde,
um devoto de Nossa Senhora estava na cidade de Roma, pertinho do Vaticano, e estava com um amigo judeu, portanto não cristão, e ele fez o desafio a esse amigo judeu: usa a medalha de Nossa Senhora das Graças e reza 9 dias o Lembrai-vos de São Bernardo, que nós sabemos de cabeça, né, de cor, e você então vai ter razões para acreditar. E aquele homem que não tinha fé cristã começou a rezar, e logo que começou a rezar, já teve a manifestação de Deus em sua vida e se tornou cristão. E esta foi a grande, a grande conversão para divulgar a devoção à medalha milagrosa, que se tornou milagrosa por quê? Porque por causa da queda do rei, por causa da guerra civil, se disseminou uma peste lá nos anos 30, em toda a região da cidade de Paris. E aqueles que tinham consigo a medalha milagrosa não eram atingidos, eram protegidos diante das adversidades. Queridos irmãos, eu estou falando isso porque no mundo em que nós estamos vivendo cada vez mais pagão, cada vez menos cristão, através de nós Deus pode chegar sem dúvida aos outros. Mas neste momento eu quero falar para nós, para cada um de nós precisará fazer diante de Deus o seu voto, o seu propósito, digamos, assumir um compromisso com Deus, para que Ele também de nós possa ter cuidado, para que Maria possa dizer a todos e cada um de nós: eu estou aqui, eu sou tua mãe, não tenha medo, eu estou aqui, eu sou tua mãe. Mas não podemos fazer isso da boca para fora. É um compromisso que comprometerá a nossa vida e o nosso entorno. E o nosso entorno, vivemos aí tantas catástrofes. Eu sou testemunha, naquela chuva de 2011, eu trabalhei no Vale do Cuiabá, foi tudo destruído, tinha trabalhado aqui em São José, teve enchente, trabalhei aqui em Água Quente, lá em Pessegueiros, Providência, onde a chuva arrebentou bastante, que não dirá de Cruzeiro, está aqui o Zé Roberto, né? Tinha trabalhado lá também, trabalhei na Barra, portanto aquela região do Caleme, toda a parte atingida da Diocese de Petrópolis. Eu trabalhei em quase todas elas, praticamente todas, não na região lá de Venda Nova, mas o grande diferencial, igrejas destruídas, muitas vezes, se bem que a única igreja que foi invadida totalmente pela água foi aqui a de Providência, a de Santa Rita, na diocese inteira. Lá no Calembe, a capela de São Sebastião, ficou 3 metros de lama e entulho na porta da igreja, e apenas um mingauzinho entrou dentro da igreja. E lá no Cuiabá, numa igreja conhecida como Igreja de Vidro, uma tora de eucalipto. Naquela época, o Padre Quinha que atendia os seus acolhidos ali naquele local, né? Uma tora de eucalipto, tendo em cima a Nossa Senhora das Graças, atrás da igreja lá do Sagrado Coração, uma igreja de vidro, né? A água chegou até onde iam os raios daquela imagem. Mas imaginem, queridos irmãos, toda a tora inteira, um cepo de eucalipto dessa altura, toda a madeira boia, toda a árvore sai aí andando, acompanhando qualquer enchente, e aquela ali mudou de lugar, a água chegou até os raios da imagem de Nossa Senhora, e em cima do toco, limpinho, onde ela estava, e ela moveu no todo, mas não caiu. Que mostra para nós, e tantos exemplos que nós já ouvimos falar, Em 2008, nós tivemos uma outra chuva enorme em Madame Machado. Lá eu fiz umas salas de catequese na parte baixa da paróquia, e tinha dessas carteiras que são de aglomerado. E como tinha catequese, estava lá um presépio montado. Imaginem, o armário de aço virou de cabeça para baixo, as mesas e cadeiras moveram todas, aquela que tinha o presépio rodou a sala inteira, o tampo da mesa sequer molhou de lama, nem de lama, e as imagens ficaram todas no mesmo lugar, estava tudo revirado. Imagine você chegar num lugar todo sujo e olhar para uma mesa com um tampo de fórmica branco, e as imagens no mesmo lugar.
Infelizmente, naquela época não havia tanta foto. Tirei, mas não lembro mais onde está, né? Tirei foto daquela mesinha. Queridos irmãos, para dizer Deus precisa ser acionado. Mas para isso, o primeiro ponto, nós precisamos ser cristãos. Nós precisamos cultivar a fé cristã. Nós precisamos ter e dar esta abertura para Deus. Se nós não sabermos ler o que Deus está querendo nos falar, se nós não soubermos perceber o que Deus está querendo nos dizer, parece que Deus nos abandonou, mas não. Nós é que não o percebemos, nós é que não soubemos ler novamente as suas mensagens. Que Deus nos ajude e que, sobretudo, o cultivo da fé nas nossas famílias nos ajude a perceber a ação de Deus e, sobretudo, nos momentos difíceis da vida, acionemos Deus para que Ele venha em nosso socorro, para que nós possamos experimentar. Não estou falando aqui que a gente tem que fazer barganha com Deus, não. Às vezes até a gente faz um pouquinho disso também, mas nós precisamos colocar Deus em questão, mas é claro, em todo momento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, é uma aliança que nós fazemos com Deus e também através da devoção de Nossa Senhora. Como disse daquela pesquisa lá da Inglaterra, onde há a presença de Maria, a fé não diminui, a fé se conserva. Pensamos que esta Senhora das Graças, que hoje vai nos dizer que tem muita graça que não é pedida, tem muitos favores que não são concedidos porque não são pedidos, porque nós não cultivamos, talvez porque desesperamos, talvez porque pecamos, acreditando que a nossa situação não tem mais jeito, e então não acionamos Deus. Tem pessoa, quantas vezes já vi isso, né? Pessoa compra um carro novo, não sai da agência sem o seguro, mas vai logo lá na casa paroquial pedir o padre, não viajo sem o padre dar a bênção, né? Tá bom, tá ótimo, né? Mas aquela confiança que nós temos no seguro, 24 horas, né? Aquela confiança que nós temos na bênção do carro, é a confiança que nós precisamos ter em Deus, para que nós tenhamos sempre a certeza de que Ele cuida de nós, que Ele deseja ser acionado. Não adianta nada ter o seguro se você não aciona o seguro nas necessidades. Claro, o seguro vem depois da desgraça, né? É para aliviar, mas acho que entendem o que estou falando. Se nós não formos capazes verdadeiramente de colocarmos a nossa confiança em Deus e de algum modo desafiarmos a nossa capacidade humana e irmos além, ouvindo aquilo que hoje o anjo disse a Maria. Também Isabel está no 6º mês, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Mas para que o impossível de Deus aconteça, é preciso que o nosso possível aconteça. Às vezes é ilógico, mas ele é possível. Às vezes nós vamos além da nossa capacidade, além do nosso raciocínio, mas ali nós deixamos Deus agir. Nós deixamos Deus agir. Neste momento, querido irmão, querida irmã, Nossa Senhora te diz que ela tem muitas graças a alcançar de Deus, mas essas graças não são concedidas porque não são pedidas. Outro dia eu dizia na nossa igreja matriz que toda a nossa oração é atendida por Deus, com uma distinção. Padre, mas toda oração é ouvida? Sim. Porque quando Deus não ouve, não é oração, é falação. Nós falamos muito com Deus, nós falamos muito, mas não chega a Deus, porque falamos apenas de nós mesmos para nós mesmos. Toda a verdadeira oração que toca o coração de Deus é por Ele atendido. Catarina demorou 6 anos para conseguir entrar no convento. Não pensem que tudo é fácil nem para os santos. Lá na frente veremos se realmente a nossa oração foi falação apenas ou se ela tocou o coração de Deus. E é claro, a experiência que somos chamados a fazer de Deus, como Catarina, agradecendo as graças que Deus nos concede,
Por isso, querido irmão, querida irmã, peça a Deus a graça de Ele fazer parte da tua vida, da tua história. Peça a Deus a graça de que a tua casa, o teu dia, seja verdadeiramente um ambiente cristão, onde, a exemplo de Catarina, você está disposto a ouvir Deus, a falar com Deus, a verdadeiramente se ocupar de Deus e pedir a Deus sabedoria para podermos ler o que Deus quer nos falar, entender a mensagem que Deus quer nos transmitir e, sobretudo, que queiramos testemunhar isto, divulgar isto que Deus fez em nós, mesmo que alguém não creia. Divulgar aquilo que Deus fez em nós, para que mais pessoas creiam no tempo de Deus, do modo de Deus. Ao perder a sua mãe, Catarina declara Maria agora como sua definitiva mãe. Eu, domingo, fez 15 anos que perdi minha mãe. Talvez muitos aqui ainda a tenham, mas isso não impede. Aqueles que vão fazer a consagração, aqueles que já a fizeram, aqueles que do batismo são consagrados, nada te impede de pedir: esteja comigo, mãe, nos momentos de aflição, nos momentos de indecisão, nos momentos de angústia, mas também nos momentos de euforia, em que eu desejo partilhar. O que impede que tu sejas minha mãe? Vem com teu Jesus pro nosso bem. Mamãe, mamãe, chama e vem com teu Jesus pro nosso bem. Mamãe, 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 cuida de mim. Cuida de mim, pra eu ser fiel, até o fim. Mamãe, 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 cuida de mim, pra eu ser fiel até o minha fim. mãe, minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Vamos ficar de pé. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, minha mãe, minha rainha. mamãe, 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 te chama e vem, te chama e vem com teu Jesus, com teu Jesus, pro nosso bem, pro nosso bem. Mamãe, mamãe, te chama e vem com teu com Jesus. teu Jesus, pro nosso Mamãe, bem. mamãe, diga: mamãe, mamãe, cuida de mim, cuida de mim, pra eu ser fiel, pra eu ser fiel até minha o mãe, fim. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, minha mãe, minha rainha. Ave Maria, Cheia de graça, o o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria.